E aí pessoal, como é que estão indo? Tudo bem? O vídeo de hoje eu pretendo abordar especificamente o algoritmo DES, ou Data Encryption Standard, poxa, o padrão de criptografia de dados, um nome forte para um algoritmo. Concorda ou não? Enfim, então eu vou abordar como é o funcionamento do algoritmo e no final eu vou abordar sobre algumas questões sobre a força do algoritmo em si nos dias de hoje, ok? E até a importância de estudar esse algoritmo em específico. Então, meu nome é Rafael Rabelo, sou professor do Programa de Pós-Graduação Profissional em Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Espero que gostem desse vídeo. Vamos lá. Então, é, o Data Encryption Standard 10, ele é conhecido, né, como a cifra de bloco mais utilizada no mundo. E a história dela já não é tão recente, né? Ela foi adotada ou padronizada em 1977, onde antes se chamava NBS e hoje a gente conhece como NIST, que é aquele órgão lá nos Estados Unidos responsável por padronizar diversos aspectos, algoritmos, padrões, né? Inclusive a gente tem o framework bem conhecido da NIST hoje para a segurança de infraestruturas críticas, perfeito? E esse padrão foi conhecido aí como FIPS Pub 46, né? Ou seja, o padrão de número 46 lá, que vai utilizar uma criptografia de 64 bits de dados, né? Utilizando uma chave de 56 bits. 64 bits de dados, porque o 10, se vocês lembram bem, né, no último vídeo eu tinha tratado que ele é um algoritmo de bloco, uma cifra simétrica de bloco. E o que quer dizer isso? Que na verdade eu tenho aqui B bits, uma quantidade fixa de bits, ela vai entrar no algoritmo de criptografia e vão ter como saída B bits também. E claro, vai ser utilizada uma chave de criptografia que ela é conhecida tanto na origem quanto no destino. É a mesma utilizada em cada ponto. Ele é um algoritmo que foi e ainda é bastante utilizado. Lógico que ainda já vou adiantar que na forma original, como eu estou mostrando, ele não deve ser utilizado, porque ele não é seguro. Tá? E tem tido muitos temas, né, muita controvérsia com relação à segurança. Tá? Mesmo não sendo um algoritmo seguro, e dá para fazer com que ele fique seguro, existem algumas técnicas, tá? Mas ele é importante o conhecimento dele porque ele traz aí a ponte, vocês vão ver muito bem, da criptografia clássica para a criptografia moderna, ok? Então, esse algoritmo ele foi baseado, né, liderado aí por Horst Feistel, tá? E até a estrutura de Feistel, ela é a base do algoritmo, tá? Ela foi feita aí nos anos 60 e quem criou essa cifra, né, o Feistel criou o que ele chamava aí de cifra de Lúcifer, tá? Onde os blocos de dados de 64 bits eram criptografados utilizando uma chave de 128 bits, tá? Depois ele foi redesenhado, esse algoritmo, virou uma cifra comercial, né, com orientação da NSA e outros. E aí a IBM enviou esse padrão dessa cifra que o Horst Feistel tinha feito. Ele disse que antes era de 128 bits. Ele revisou esse padrão e até diminuiu o quantitativo das chaves, tá? E foi aceito e foi adotado como padrão de criptografia de dados. E aí essa cifra Lucifer passou a ser chamada de 10, ok? Ou DES, como preferir. Então eu só trago aqui de novo a estrutura de Feistel e vocês vão ver que a cifra 10 ela é bem baseada nessa estrutura. Professor, como assim? São várias rodadas, né, onde a metade dos bits à direita ele transporta para a metade à esquerda. Eu tenho uma função aqui que é utilizada em cada rodada. Em cada rodada eu tenho chaves intermediárias que são elaboradas a partir daquela chave inicial. Então esse é o jeitão, essa é a estrutura da cifra 10, ok? E aí, seguindo aqui efetivamente, a gente transporta, né, aquela cifra da estrutura de Feistel para aqui. Essa aqui é o 10, tá? A visão geral.
Então, como é que é? Eu tenho aqui 64 bits de entrada, tá? Que eu faço aqui uma permutação inicial. Lembra, permutação é a troca da ordem dos caracteres, né? É a mesma coisa da parte clássica, da cifra clássica lá que nós estudamos e que está disponível aí nos vídeos anteriores. E aí, entram 64 bits e a cada rodada aqui alimenta a próxima rodada, ok? Até chegar na rodada 16, há uma troca aqui de bits, de 32 bits, e depois eu faço a permutação inicial inversa, ou seja, o que é feito nessa permutação inicial, ela é desfeito aqui e eu obtenho os 64 bits cifrados aqui. E aqui, de forma intermediária, eu também faço algumas operações com a chave. Veja, são duas entradas para o algoritmo, tanto o texto claro quanto a chave. E a chave, em primeiro momento, entra uns 64 bits e passa para o que é chamado de escolha permutada, onde dos 64 bits se transformam em 56. A cada 8 bits, né, o oitavo, o 16º bit e até o 64º, esses bits são descartados, não são utilizados no algoritmo. Ou seja, de 64 bits eu fico só com 56. E aí, eu faço um shift, né, isso que me fugiu a palavra aqui. Né? Eu faço um deslocamento à esquerda desses bits, tá? Onde cada aqui rodada eu posso deslocar 1 ou 2 bits, dependendo da rodada. Tem uma tabelinha que diz se qual rodada, quantos bits ela vai deslocar. E aí, a partir desses 56 bits que foram deslocados, eu passo em cima de uma escolha permutada, onde eu vou tirar 56 bits e ficar apenas 48 bits, que vão me formar a chave intermediária de cada uma dessas rodadas. Note que o que é feito nesse deslocamento aqui à esquerda, ele alimenta o deslocamento da próxima rodada e assim por diante. Ok? Então é isso. Então eu vou passar a partir de agora mais ou menos em cada um desses blocos para vocês entenderem como que ele realiza cada uma dessas operações. Então eu vou mostrar para vocês como que fica a permutação inicial, né, que é essa primeira etapa do processamento de dados. Né? Essa primeira etapa ela é definida aí por tabelas, porque elas vão, na prática, vão mostrar qual a posição de entrada do bit e a posição de entrada de saída de bit quando ela passar por essa etapa do processamento, ok? Então, nessa permutação inicial aqui, os bits pares são a metade esquerda da entrada aqui. Né? Então, todos os bits pares, veja aqui nessa tabela aqui, né? Eles estão nessas 4 primeiras linhas. Ah, professor, o que significa essas linhas aqui? Significa o quê? Que o bit de número 58, após ele passar da permutação inicial, o 58 que está aqui no finalzinho, ele vai ir para a primeira posição. Ou seja, aqui no bit 58 ele vem para a primeira posição. O segundo bit que sai vai ser quem? Vai ser o bit de número 50. E assim por diante. Então, assim, os bits pares, eles vão para a metade esquerda. Os bits ímpares vão para a metade à direita. E essa outra tabela é a tabela que desfaz essa permutação. Eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo. Você vai acreditar em mim que ele faz a permutação inversa, tá? Mas a gente posso até gravar um outro vídeo depois mostrando esses detalhes. Se eu gravar, eu boto aqui nos comentários. E eu quero mostrar aqui, mais ou menos, para ficar claro para vocês. Eu trouxe novamente aqui essa tabela da permutação inicial. Veja que a metade da esquerda, os primeiros bits são os pares, a metade da direita são os bits ímpares. E aqui eu tenho aqui supondo esse bit de entrada aqui, esse bloco de bits de entrada, esses 64 bits. A gente pode usar aqui uma calculadora aqui, né? Ela geralmente a calculadora ela vem padrão. Eu vou mudar aqui para o modelo de programador, tá? E eu vou colocar esses bits aqui, ó, 65, 5A. Opa, eu estou em decimal, vou dar para aqui para hexadecimal a entrada. 67, 55A, 69, 67. Ó. Isso aqui me dá que bits. Tá vendo? 0110. Tá aqui, ó. 0110.
0111, 0111 e assim por diante, tá? Se você acreditar em mim aqui, ó, depois você pode fazer e ver que esses bits são exatamente o que está aqui. E essa imagem aqui, ela vai mostrar visualmente como que é essa permutação inicial, tá? Ou seja, o bit 1, o que entra como primeiro bit aqui, ó, onde é que ele vai? Onde é que está o primeiro bit? Você olha aqui a tabela, ó. O primeiro bit ele vai para cá, ó, que é o bit que bit, professor? Você pode vir aqui, ó, fazer a continha aqui na calculadora. Ó. Esse aqui é o bit 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Ó. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Esse é o bit de número 40. Então, se você contar aqui, ó, esse bit, ele vai vir aqui para a posição de número 40. Ah, professor, e o segundo bit? O segundo bit vai para onde? Ó, onde está o segundo bit aqui? Ó. O segundo bit foi para a posição de número 8. Então, esse amarelinho aqui que eu marquei, ele vem para cá. Vem para a posição de número 8. Ah, professor, e o próximo? O 3. Ah, o 3 está aqui. Ó. Esse aqui era 40, esse próximo é 48. Lembra que aqui era 40? Então, aqui é 48. Então, esse verdinho aqui, essa entrada aqui, quando for 1, olha aqui, ó. Aqui também vai ser 1. Perfeito? Então, essa que é a ideia da permutação inicial. Tá? Dando sequência, como é que eu tenho aqui, então, o entendimento? Não sei se vocês se lembram, deixa eu voltar aqui, ó. Eu estou falando, esse é o 10, tem a permutação inicial. E aí, depois da permutação inicial, entra a rodada. E a rodada, ela nada mais é do que essa estrutura de Feistel aqui. Tá? É a mesma coisa. Né? Onde eu tenho aqui a metade de bits à direita, metade de bits à esquerda, faço uma permutação aqui. E essa aqui é a função de rodada, perfeito? Então, se você olhar, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho que, vou usar os 32 bits, a metade à direita e a metade à esquerda. Como toda estrutura de Feistel, pode ser descrita como a metade à esquerda, ela é igual à metade à direita anterior. E a metade à direita, ela vai ser, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil, ó, vou pegar aqui a imagenzinha de novo de Feistel. Cadê a minha estrutura de Feistel? Ó? Vou colar ela aqui do lado, para que a gente consiga ver. Ó. Colocar as duas ao mesmo tempo na tela, que a gente veja novamente aquela equação. Ó. Metade da esquerda é igual à metade da direita anterior. Viram aqui? Ó? Metade da esquerda é metade da direita anterior. E eu tenho que a próxima metade da direita, ela vai ser o quê? A metade da esquerda anterior ou exclusivo com a função de rodada que utiliza a metade da direita anterior e a chave intermediária K. Ok? Então, olha, F vai utilizar os 32 bits da metade da direita e os 48 bits da subchave. Então, e como é que funciona? E aí está essa imagem aqui que me traz a estrutura da rodada em si, tá? Deixa eu pegar aqui, jogar aqui e colocar aqui a estrutura da rodada para a gente, tá? Cadê a estrutura da rodada aqui, professor? Vamos lá, vou pegar aqui no meu PowerPoint, jogar aqui no meu quadro que a gente tem aqui. Opa, que legal. Então eu tenho a metade aqui, ó, a minha estrutura da rodada, perfeito? Então, olha aqui. Como é que é essa estrutura da rodada? Isso aqui é meu F. Ó. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o F. Ó. Esse Fzinho aqui. Ela vai usar o quê? Ó? A metade dos 32 bits à direita, tá vendo? 32 bits à direita. Ele vai passar por uma função de expansão, tá? E essa função de expansão vai fazer com que 32 bits tornem 48 bits, por isso que se chama expansão.
E aí eu vou fazer um ou exclusivo com a chave. 48 bits da chave vai fazer um ou exclusivo com 48 bits dessa função de expansão. Isso aqui vai cair na parte do algoritmo, que é a parte efetivamente que vai fazer substituição. Aí eu volto à cifra clássica. Se você percebeu até esse momento, o DES basicamente fez troca, fez reordenamento, fez permutação. Essas caixas aqui, elas vão ser responsáveis por fazer substituição. Tá? São 8 caixas diferentes. E você notar aqui, ó, dentro dessa estrutura de rodada, aqui eu tenho 48 bits. Lembram? Eram 32 bits, eles viraram 48 bits. E eu tenho 48 bits, não é isso aqui? E são 8 caixas, se você notar aqui, ó. Então, 48 dividido por 8, eu tenho 6. Ou seja, em cada caixa entram 6 bits. Em cada caixa entra 6 bits, depois saem 4. Poxa, saem 4 bits, 4 vezes 8 caixas me dão novamente 32 bits. Ou seja, a saída dessas caixas aqui, ele vai passar por uma outra função, que é a função P, e vai me dar de novo os 32 bits, que vai sair aqui como sendo essa metade, ok? Perfeito? Então, essa que é a estrutura aqui de uma função de rodada. Tá? Lembrando aqui, ó, cada caixa dessa, essa caixa S1 é responsável por 6 primeiros bits aqui. Eu tenho 6 bits aqui. Aqui eu tenho mais 6 bits, eu tenho mais 6 bits. Aqui saem 4 bits, aqui saem 4 bits, 4 bits e assim por diante. Perfeito? E aí, professor, como é que funcionam essas caixas aqui? Ó? Essa caixa E e a caixa P. Mesmo esquemão. Olha aqui, uma caixa E, uma caixa onde eu tenho aqui a expansão. Se eu estou expandindo, então eu vou ter repetição de bits. Veja aqui que interessante, ó, o bit 32, ele aparece tanto aqui, o 32º bit aqui, que é esse último aqui, perfeito? Esse bit que entrou aqui, quando ele passa pela caixa, ele vai aparecer aqui como sendo o primeiro, ó. Tá vendo? E interessante que ele vai aparecer como o penúltimo bit aqui também, ó, que ele é repetido na expansão. Então ele vai aparecer aqui também, ó, no 32º bit. O primeiro bit também vai ser repetido, ó, ele vai ser, quando o primeiro bit aqui que ele entrar, ele vai sair aqui como sendo o segundo bit e também como último bit após passar por essa caixa de expansão. E eu também vou ter uma função de permutação aqui, que a ideia vai ser a mesma. Vão entrar aqui esses bits, esses 32 bits aqui, tá? Esse total aqui me dá 32 bits, né? No total aqui, poxa, ficou feio pra caramba aqui, né? Mas tudo bem. 32 bits aqui e vão sair 32 bits. Perfeito? E aí também é interessante entender como que funciona cada uma dessas caixas de substituição. Cada caixa é diferente. Tá? Ela tem, é diferente assim, a disposição de como ela vai substituir. Tá? Mas aqui eu trouxe, por exemplo, a caixa S1. Eu vou até trazê-la aqui de novo do PowerPoint para que que a gente possa brincar aqui com ela aqui, tá? Vou jogar ela aqui para cá. Então essa aqui é a minha caixa S1. Opa, vou mudar a cor aqui desse. Aqui é a caixa S1. Ou seja, essa caixa aqui, tá? Professor, como é que funciona aqui? Tá vendo que nessa caixa aqui está entrando 6 bits e está saindo 4? Como é que funciona nessa caixa, então? Deixa eu voltar aqui para o meu PDF, tá? Então, nessa caixa, vamos supor aqui que os bits que entraram aqui nessa caixa aqui, ó, foram esses aqui, ó. 0, 1, 1, 0, 0, 1, ok? Então, entrou 0, 1, 1, 0, 0, 1. Como é que funciona na caixa S? Esses bits
os bits mais externos que entram na caixa, ou seja, esse primeiro bit e esse último bit aqui, o que, que eles fazem? Eles fazem selecionar a linha. Como assim, professor? Selecionar a linha. Eu tenho aqui, ó, essa linha aqui é a primeira linha, a linha 00, essa aqui é a linha 01, essa aqui é a linha 10 e essa aqui é a linha 11. Perfeito? Então, se chegou 01, então essa é a linha que vai ser selecionada. E aí a coluna, como é que funciona a seleção da coluna? A coluna é o que está aqui no meio. Então, essa coluna aqui é a coluna 0000, 0001, 0010, 0011, 0100 e aqui por diante, né? 0110, 0111. Aí eu começo de novo, ó. 1000, 1001, 1010, 1011. Eu vou chegar só até aqui, tá? 1100. Por quê? Por que eu cheguei até aqui? Ó? Porque aqui são os bits internos, tá vendo? 1100. 1100, ele vai selecionar a coluna aqui. Ó. Não à toa, se entrar esses bits, ou seja, se entrar 011, 001 na minha caixa S1, o que, que vai sair? Vai sair 9. Professor, 9 é o quê? 9 em binário é 1, 0, 0, 1. Entrou isso aqui, vai sair isso aqui. Entenderam a ideia da caixa S? Esse que é o jeitão. Então aqui, se você refletir, eu tenho aqui na prática uma substituição. Ou seja, alguns caracteres vão gerar outros caracteres. Ou seja, chegou esse caractere aqui, ele vai ser trocado por esse outro caractere. Ah, professor, e como é que são as outras caixas? Você abre o livro do Stalins lá, você vai ver no livro do Stalins que ele te dá todas as caixas, né? Essa aqui é a caixa 1, a caixa 2. Então elas são diferentes entre si, tá? Cada caixa ela tem uma disposição dos caracteres aqui. E aí o que está faltando para a gente concluir aqui para o entendimento do algoritmo é como é que funciona a geração de cada chave dessa aqui intermediária, que eu não abordei isso aqui, tá? Então se eu voltar aqui no algoritmo, ó, lá no 10, eu podia ter até copiado o 10 aqui, ó. Mas lembra que eu tenho 64 bits, vamos fazer isso aqui, vamos colocar de novo o 10 aqui, que eu nem coloquei ele aqui na nossa lousa aqui, tá? Vamos chegar aqui para o ladinho, aqui 10, ó. Aparece aqui. Perfeito? Então aqui, ó, esses bits que estão entrando aqui, esses 64 bits, vamos voltar lá. Ei, professor, isso aí de volta não é bom não, professor. Mas tudo bem, galera. Espera aqui, ó. Então eu tenho aqui cada chave, o que, que eu vou ter? Eu vou ter uma permutação inicial, tá? Lembra que aqui, onde os 64 bits da chave, elas viram 56 bits. Tá? O oitavo bit, o 16º, eles são descartados e assim por diante, até o 64º, um bit 64. E aí, eu vou ter aqui esses bits selecionados, que vão ser 56 bits, eu vou ter um deslocamento aqui, à esquerda, que vai me gerar 56 bits, que vão passar por uma escolha permutada. E como é que são essas chaves, professor? O mesmo esquemão que eu mostrei aqui, tá? Ou seja, o bit aqui, o primeiro que vai sair é o 77º bit. Depois o bit de número 49, depois o bit de 41, ou seja, aquele mesmo esquemão que eu mostrei na permutação inicial, tá? Eu não vou ir à frente aqui, tá? E aqui também essa escolha permutada é a mesma coisa, vai passar por essa caixa aqui, tá? Ou seja, essa caixa é a mesma em cada uma das rodadas, tá? Ou seja, na prática eu tenho aqui, então, por isso que a chave de 64 bits ela se torna 56, porque se você notar aqui nessa caixa da escolha permutada, você não vai encontrar aqui o bit 8, o bit 16, tá? Eles não estão aqui.
Perfeito? Então, galera, essa que é a ideia do algoritmo, tá? Então, eu mostrei aqui passo a passo como é que é criptografado o algoritmo. Ah, professor, como é que é feita a descriptografia? Eu vou usar o mesmo algoritmo de criptografia, só que de maneira inversa. E vou usar as subchaves em ordem inversa. Primeiro eu vou usar a chave 16, depois a 15. Ou seja, a permutação inicial vai desfazer o que a permutação final fez. A primeira rodada com a chave 16 vai desfazer a 16ª rodada. E assim por diante eu vou ter a recuperação dos dados iniciais, tá? E aqui tem um exemplo, ele traz um exemplo, Stalins aqui, é interessante como se entrassem esses bits. Você vai notar que sempre, deixa eu pegar aqui para fazer o nosso a explicação aqui, né? Vou pegar esse exemplo do 10. Opa, vamos chegar aqui pro ladinho. Aqui, ó. O que eu quero mostrar aqui, ó, a metade da direita, note aqui, ó. O que ela vai fazer? Ela vai ser deslocada para a metade à esquerda. Depois o que for gerado aqui na direita, ó, ele vai ser gerado e deslocado para a metade à esquerda. Metade à direita, a mesma coisa eu vou ter na metade à esquerda e assim por diante, tá? E até desfazer de novo a permutação inicial. Ou seja, na criptografia aqui, opa, mas ficou muito feio, professor, isso aqui ficou mesmo, galera, não ficou legal não. Aqui, ó. Esses bits aqui, eles são diferentes do que teve na entrada, né? Aqui foi feito em 16 rodadas, a cada uma das rodadas para criptografar utilizando o algoritmo 10. Perfeito? Continuando aqui, o 10 tem um bom efeito avalanche. E o que é esse efeito avalanche? Ó, uma pequena mudança no bit, em apenas um bit, ela vai gerar uma grande modificação. Opa, não era para colocar aqui, não, para colocar aqui. Ó. Então, se você notar, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho dois blocos de bits entrando no algoritmo aqui, né? Esse primeiro bloco de bit aqui e esse segundo bloco de bit. Se você notar, a diferença dele é só de um bit. À medida que eu for modificando, passando rodada por rodada, mesmo ter modificado apenas um bit, tá? No final das contas, eu tenho a metade dos bits sendo modificado, ou seja, uma pequena mudança em um bit só na entrada dos blocos, mesmo utilizando a mesma chave, ela vai me fazer com que eu modifique bastante a saída, tá? Então, ou seja, uma mudança no texto claro ou na chave deve realizar grandes mudanças no texto cifrado. A mudança em um bit deve modificar aproximadamente a metade dos bits, fazendo que tentativas de adivinhação de chaves quase impossíveis, que mostra que o 10 tem um grande efeito avalanche. Ok? Então, e aí? Tudo isso que a gente mostrou é bacana? Pois é, o 10, esse algoritmo que a gente mostrou aqui, né, com 56 bits, significa 2 elevado a 56 possibilidades, né, que a força bruta parece difícil, né, uma quantidade muito grande de tentativas. Mas a evolução dos processadores, você sabe, né, foi bastante nos últimos anos. Em 97 eu levava um processador mais moderno na época, alguns meses para quebrar. Em 98 já eu levava alguns dias. Em 99 eu já levava 22 horas apenas para quebrar e testar todas essas possibilidades, todas essas 7.2 vezes 10 a 16 possibilidades. Então, mas sempre lembra desse detalhe que é importante. Né? Quando eu estou fazendo a tentativa de força bruta, eu preciso ainda reconhecer o texto claro, porque se eu não reconhecer o texto claro, eu não vou identificar qual que era o meu algoritmo de criptografia, desculpa, o meu texto claro que eu estava testando, né? No sentido assim, eu preciso saber se eu estou criptografando um texto em português ou se é um documento PDF, para que eu consiga, né, colocar no algoritmo que ele identificou a descriptografia.
Tá? Então eu vou considerar alternativas ao DES. Tem algumas críticas ao projeto do DES, tá? Antes da adoção como padrão, o DES estava sujeito a uma imensa crítica, que não diminuiu até hoje. O projeto foi criticado por causa da diminuição do tamanho da chave, porque o algoritmo inicial tinha 128 bits, que era o Lucifer, né? E também tem algumas... a estrutura interna do projeto das caixas de substituição eram confidenciais, tá? Então, alguns eventos subsequentes, alguns trabalhos de criptoanálise diferencial mostra que a estrutura do DES é forte, né? O DES floresceu, isso mostra que ele foi utilizado muito nas aplicações financeiras e ainda as aplicações legadas. Poxa, tudo que envolve finanças mostra uma certa força, tá? Surgiram algumas placas que conseguiam quebrar, né? Essa aqui surgiu a $250 mil no início, tá? Continha 1.536 chips, que podia quebrar o DES em poucos dias. Isso aqui é uma questão mais histórica, tá? E aí também tem alguns ataques analíticos ao DES hoje, que utiliza aí alguma estrutura específica da chave. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas são as técnicas aí de criptografia diferencial, criptoanálise linear e alguns ataques relacionados a chaves, tá? Outra forma de ataque também, que é muito utilizado em algoritmos de criptografia, é o ataque de temporização, ou seja, será que se eu mudar a chave vai levar mais tempo ou menos tempo para criptografar? O DES é muito forte quanto a esse tipo de ataque. Quando a gente for estudar criptografia de chave pública, geralmente a criptografia de chave pública não é forte a esse tipo de ataque, ok? Mas então, de forma geral, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Nós vimos aqui o algoritmo DES, a força dele e um breve histórico do algoritmo. E lembrar que a referência que a gente utilizou nessas imagens como um todo foi do livro aí, Criptografia e Segurança de Redes, do Stalin, ok? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo.